Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Filosofia da Psique. Agradecer aí já chegando perto dos 7.500 inscritos no nosso canal. Então gostaria de agradecer muito a todos que acompanham, que manifestem carinho através dos comentários, fazendo perguntas, parabenizando pelo trabalho. Vocês são muito importantes, não é à toa que eu sempre busco conseguir, dentro do possível, atender às solicitações de temáticas, tento sempre estar dando atenção para quem segue o canal, porque afinal o canal é nosso, é feito para vocês, é feito no intuito de buscar divulgar o máximo possível as informações e as questões relacionadas à psicologia e à filosofia. E a temática de hoje eu já trouxe em outros vídeos, já falei a respeito antes e vou falar novamente. E por que eu estou me repetindo nesse assunto, nessa temática? Porque parece que se faz necessário se repetir. Então eu já gravei antes a respeito disso, já expliquei em outros vídeos, mas parece que muita gente ainda não conseguiu compreender exatamente as coisas relacionadas ao diagnóstico. Não sei se eu não me fiz claro o suficiente em vídeos anteriores ou se talvez algumas pessoas não assistiram esses vídeos, portanto não conseguiram compreender essas questões relacionadas ao diagnóstico ou ao autodiagnóstico, que para mim até parece meio incoerente. Não existe, em verdade, autodiagnóstico, porque se autodiagnosticar é uma coisa bem incoerente, tanto é que os próprios profissionais, vamos pegar a área da saúde, que é a área da psicologia, os próprios profissionais da área da saúde tendem, quando necessitam de um tratamento, de fazer exames, coisas do gênero, tendem a ir a um outro profissional e não fazer o seu próprio diagnóstico ou fazer seu próprio tratamento, porque sabem das implicações que temos quando estamos falando de nós mesmos. Isso tanto na área da psicologia, quanto na área da medicina, em outras áreas. E relacionado ao próprio diagnóstico, é uma coisa interessante. Algumas pessoas costumam procurar hoje com a internet, você tem acesso a muitas questões na internet, dentre elas sintomas, então você consegue pegar uma série de sintomas e enquadrar ele em algum diagnóstico. Bom, vamos entender o risco disso. Eu vou pegar aqui por base a área da medicina, porque é uma área da saúde, bem como a psicologia, e porque presume-se que a grande maioria já precisou de médico em algum momento da vida. Eu poderia tomar por base, para exemplificar, até a área da mecânica, qualquer outra área. A área da mecânica, inclusive, é uma área que me é de apreço e que eu já estudei muito a respeito. Mas, como a grande maioria, entende-se que tem muito mais gente que tem um contato com a medicina até por necessidade de ir ao médico do que com a mecânica em si, eu acredito que a medicina caiba melhor aqui como contraponto para falar a respeito. Então vamos pensar no aspecto da medicina no seguinte: eu tenho um sintoma, febre. Febre é um sintoma. Quantos diagnósticos são possíveis dentro desse sintoma febre? Então eu tenho desde uma gripe comum, ela gera febre, uma gripe H1N1 gera febre, dengue gera febre, outras coisas, infecção gera febre, qualquer vírus gera febre, até as coisas mais graves e algumas até consideradas já extinguidas, como por exemplo peste negra, peste bubônica, ou então a própria ebola, que estava muito em evidência há algum tempo atrás. Tudo isso gera febre. Então, se eu for tentar enquadrar pelo sintoma febre um diagnóstico, eu posso dar, sem muito preocupação de erro, eu posso dar mais de 100 diagnósticos diferentes a partir do sintoma febre. Porque a grande maioria de qualquer vírus que nós contraiamos, ou que, por exemplo, uma infecção, uma inflamação, tudo isso gera febre, porque a febre é uma reação de defesa natural do nosso organismo na tentativa de combater um agente estranho. Portanto, a grande maioria das doenças, dos vírus, das bactérias que adentrem o nosso organismo vão ter como consequência a febre. Tá, mas não é só um sintoma.
Vamos pegar, por exemplo, então, dor de cabeça. Igualmente, gripe comum da dor de cabeça, gripe H1N1 da dor de cabeça, o mais variado gama de diagnósticos que vocês possam imaginar da dor de cabeça. Até mesmo porque a grande maioria deles gera febre e a própria febre tende a dar dor de cabeça. Porque a febre, como ela superaquece o nosso organismo, ela superaquece junto também o cérebro, entre vários outros órgãos, o que tende a gerar dor de cabeça. Igualmente, olhos vermelhos, por exemplo. Olheira, olhos vermelhos. Igualmente, olhos vermelhos podem ser uma gripe comum, por causa da febre também gera olho vermelho, pode ser insolação, pode ser desidratação, pode ser falta de sono. A simples falta de sono tende a gerar olheira e olhos vermelhos. Então vocês vejam a quantidade, aí eu poderia referir uma lista enorme, eu tomei algumas bases por exemplo, mas a grande maioria dos sintomas, se eu pegar, eu enquadro mais de 100 diagnósticos em cada um dos sintomas, isso na área da medicina. Não diferente na área da psicologia. Então a área da medicina nos é mais conhecida, a gente costuma ter mais contato com ela, por isso que eu tomo como exemplo. Mas dentro da psicologia é igual. A tristeza, eu estou triste. Pode ser uma reação natural por alguma coisa que aconteceu no meu dia, todos nós ficamos tristes durante o dia, porém é uma tristeza leve, obviamente. Pode ser transtorno bipolar, pode ser depressão, pode ser transtorno borderline, pode ser N coisas. E assim, igualmente, todos os outros sintomas. Tanto é que, principalmente dentro da psicologia, quando o diagnóstico é realizado por um bom profissional, e não que não haja outras formas de diagnóstico, mas quando é feito por um bom profissional, muitas vezes o sintoma ele é 10% do diagnóstico. A porcentagem aqui é mais uma questão de alusão e simbólica, não necessariamente que isso seja um dado concreto. Mas o sintoma ele é uma mínima parte do diagnóstico. Muitas vezes o sintoma ele só serve de parâmetro para de fato o psicólogo avaliar qual é a situação daquele sujeito. Então ele toma o sintoma como um parâmetro para escolher, eu vou fazer uma entrevista de tal tipo, ou eu vou fazer um teste psicológico de tal tipo, ou vou fazer uma avaliação psicológica com tal e tal ferramenta. Agora, fazer diagnóstico pelo sintoma, um bom profissional dificilmente vai fazer. Porque o sintoma, várias situações psíquicas podem apresentar a mesma sequência de sintomas. O que vai mudar o diagnóstico, então? Se não é pelo sintoma que se faz diagnóstico, é pelo quê? Tempo que esse sintoma se faz presente, repetição desse sintoma, casos de outras situações psíquicas na família. Então, já tem alguém depressivo na família, tem alguém com algum outro tipo de transtorno, e não que você vá ter o mesmo, mas isso é parâmetro para outras avaliações. Às vezes, entrevista com familiares, isso sempre é alertado o paciente antes, que vai ser feito uma entrevista com esposa ou com marido, com pais, com filhos, para saber como que a pessoa se posiciona diante da família, como que a pessoa se posiciona no emprego, como que a pessoa reage nos diferentes ambientes aos quais ela está inserida. Muitas vezes, no próprio diálogo com o psicólogo vai avaliar, analisar a forma como esse paciente reage ao discurso do terapeuta, ao discurso do avaliador, no caso do psicólogo, como que esse sujeito responde às questões dele, e não a resposta em si, mas a forma, qual é a carga emocional que esse sujeito traz na resposta, qual é a forma como ele se posiciona em relação à resposta, qual é o tempo de resposta dele. É diferente quando você me faz uma pergunta e eu respondo de imediato, quando eu fico pensando, quando eu fico viajando, buscando uma resposta, ou quando eu dou uma resposta insegura, volto atrás, mudo de resposta. Tudo isso é parâmetro para o estabelecimento de um diagnóstico, que é construído em conjunto com o paciente. Então o diagnóstico ele não surge do nada. Ele é uma construção a partir de entrevistas, a partir sim da relação de sintomas, mas isso é uma mínima parte, a partir de avaliações, a partir de testes, assim como na área da medicina, um bom médico vai
entrevistar o seu paciente, conversar com ele, saber os sintomas, para saber que tipo de exame pedir, para saber que tipo de procedimento fazer, igualmente na psicologia. Então, um psicólogo não pede exame de sangue, de fezes e de urina para saber o que você tem, mas ele também tem as suas ferramentas. Então, ele tem entrevistas, ele tem testes, ele tem várias ferramentas de avaliação psicológica, e o próprio discurso do paciente é um conteúdo, um material a ser avaliado. Então, por isso que se deve desconfiar muito, muito mesmo, de um profissional que sai distribuindo diagnóstico como se fosse panfleto de propaganda. Então, se você conversa com um suposto profissional e esse sujeito em 5 minutos de conversa com você, ele já vai te diagnosticando com uma coisa ou outra, sem o mínimo cuidado, sem fazer uma entrevista de fato, sem fazer uma avaliação, sem conversar com outras pessoas que são próximas a você, sempre fique com os 2 pés atrás, porque não é assim que se faz diagnóstico. Então, o diagnóstico não é uma coisa que é feita em 5 minutos de conversa ou a partir de meia dúzia de sintomas. Então, é muito comum a gente ver, principalmente na internet, hoje o recurso da internet ele traz muitos aspectos positivos, dentre eles o próprio conhecimento a respeito desse tipo de assunto, para também desconfiar quando um suposto profissional se posiciona desse modo diante de você, mas ao mesmo tempo ele também traz algumas possibilidades que nem sempre são tão benéficas. Dentre elas, a possibilidade de você estar conversando com pessoas que às vezes você acha que são profissionais da área, muitas vezes não são, e aí a partir de meia dúzia de sintomas que você fala, o cara já vai te dizendo, você tem isso, isso e isso. Desconfie muito, mas muito mesmo disso. Porque não é assim que se constrói um diagnóstico. Ao menos dentro da psicologia eu posso afirmar, não é assim que se constrói um diagnóstico. Dentro da psicologia, um diagnóstico ele pode chegar a levar 5 sessões para ser construído. Porque você vai ter uma sessão de entrevista com o paciente, você vai ter, às vezes, a aplicação de algum instrumento de avaliação, um teste, ou uma entrevista mais específica para buscar averiguar alguma questão. Você vai ter, muitas vezes, entrevista com familiares do paciente para saber qual é a visão deles a respeito da forma como ele se posiciona, porque uma é a forma que eu digo me posicionar em relação ao mundo. Uma é eu falar que eu não sou agressivo. Outra é a pessoa, supondo aqui meu filho, minha esposa, que apanha de mim diariamente, dizer que eu sou ou não agressivo. Então a forma como eu me vejo é uma, a forma como os outros me veem é outra. E não que necessariamente o psicólogo vá dar mais valor a uma visão do que a outra, mas ele precisa saber quais são as diferentes visões para, junto com o paciente, chegar a um possível diagnóstico. Então a construção de um diagnóstico é uma coisa muito elaborada, é difícil, não é uma coisa fácil, por isso que eu afirmo, se um sujeito te dá diagnóstico em 5 minutos, se preocupe, porque não é uma coisa fácil para ser feita em 5 minutos, mesmo para quem é bom. Então eu tenho professores que são acostumados a utilizar instrumentos de avaliação psicológica e eles mesmo referem que não é fácil fazer uma avaliação psicológica. Além da carga de responsabilidade enorme, é um trabalho demorado, é um trabalho que leva geralmente mais de uma sessão, dificilmente você faz uma avaliação psicológica em uma sessão, e o próprio diagnóstico muitas vezes ele depende de alguns parâmetros de avaliação psicológica. Então, sempre se preocupe quando algum profissional em 5 minutos de conversa já for te dizendo, te dando diagnóstico, principalmente diagnósticos que são entendidos como muito impactantes, do tipo esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão, que são diagnósticos intensos, são diagnósticos que não basta você dizer para o sujeito, você tem isso. Você tem que trazer para ele o que é isso, como que ele se posiciona diante disso, se ele precisa de fato mudar alguma coisa na vida dele em relação a isso. Então o diagnóstico é uma coisa séria, não é brincadeira, não é uma coisa que se faz igual joguinho, não é um jogo de cartas. Por isso que eu digo, se preocupe quando um suposto profissional vai distribuindo diagnóstico como se fosse panfletagem de propaganda. Não é assim que funciona o trabalho.
Então é preciso sim se preocupar e se atentar a isso. E lembrando novamente, autodiagnóstico não rola. Não existe isso. Então esqueçam essa besteira de eu senti isso e isso, eu vou lá na internet ver o que é. Não, esqueçam isso. Isso é muito mais prejudicial do que ajuda em alguma coisa. Até mesmo quando você vai para um profissional. Porque às vezes você vai para esse profissional, daí você vai com um suposto diagnóstico prévio que você achou na internet e você acaba irritando esse profissional porque ele sabe que isso que você achou não é diagnóstico, é qualquer coisa menos diagnóstico, isso é uma bobagem qualquer que você leu. E não que a leitura não seja importante, mas não é desse modo que se faz diagnóstico. E aí você acaba muitas vezes até complicando o trabalho desse profissional. Então, primeiro, vai num profissional, de preferência, se preocupe e se atenta com esses detalhes, se esse sujeito de fato está fazendo uma avaliação da tua saúde ou se ele está simplesmente olhando para a tua cara e jogando coisas que você pode ter. Então se atenta a isso, vai em um bom profissional, depois que ele te disser, olha, há grandes chances de você ter isso, isso e isso, aí sim você pode buscar na internet, saber mais a respeito, mas sempre tomando muito cuidado também, porque nem tudo que tem na internet é confiável, nem tudo é embasado, então tem que se estar atento a isso também. Você vai ver conteúdo na internet, desde conteúdo escrito por profissionais da área, por pessoas que estudam a respeito, até blogs, e não aqui desmerecendo blogs, é uma ferramenta também, mas alguns blogs feitos por pessoas que nunca leram nada a respeito e que escrevem simplesmente pelo que ouviram falar. Então sempre tenha muito cuidado em relação a isso também. E novamente frisando, porque parece, ao meu ver, que não ficou claro bastante em outros vídeos que eu mencionei isso, porque eu ainda vejo pessoas se utilizando dessa forma de recurso, entre aspas, e muito entre aspas, de estar indo na internet e querendo fazer seu próprio diagnóstico. Não é assim que a coisa funciona. Então tome muito cuidado, porque primeiramente a chance é enorme de você estar se diagnosticando com uma coisa errada. Porque a mesma gama de sintomas você pode se diagnosticar com 10 transtornos diferentes dentro da psicologia. Segundo, que não adianta muito você saber o que você tem se você não souber o que é isso e como você se posiciona em relação a isso. Então fiquem muito atentos com isso, esqueçam essa história, eu sempre menciono, principalmente em relação ao canal aqui, de modo algum o nosso canal tem esse intuito. E isso eu tento deixar o mais claro possível nos vídeos, em tudo que eu escrevo a respeito do canal, justamente eu tento deixar claro isso, que a nossa intenção aqui de modo algum é te trazer sintomas para você dizer, eu tenho isso ou aquilo. Não, a nossa intenção é falar a respeito de uma temática para que você entenda o que é aquilo. Agora, se você tem alguma coisa ou não tem, isso é uma coisa que vai ser construída com um profissional da área. Então tome muito cuidado com isso. Relembrando, eu trouxe novamente essa temática porque parece ser necessário estar repetindo. Parece que muita gente ainda não entendeu essa dinâmica, essa questão relacionada ao diagnóstico. Espero que agora tenha ficado mais claro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.